Está sendo iniciada, vamos ver. Pronto. Então, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui novamente nesse terceiro dia de palestras da Feira de Ciências de Alagoas, em sua segunda edição. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, alunos e professores do ensino básico e do ensino superior. Esse momento ele foi idealizado e está sendo realizado para vocês. Então, espero que vocês aproveitem a noite de hoje para compartilhar conhecimento e experiências. O palestrante de hoje, certo? É o professor doutor Pedro Fernando Teixeira Dornelles, da Unipampa, Campus Bagé. O tema que ele vai apresentar para vocês é mapeamento dos elementos que envolve uma feira de ciências e suas inteligências. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor Pedro. Então, professor Pedro é um professor associado da Universidade Federal do Pampa e membro permanente dos programas de pós-graduação em ensino, mestrado acadêmico, e em ensino de ciências, mestrado profissional, da Universidade Federal do Pampa. Doutor em ciências pelo programa de pós-graduação em física, área de concentração ensino de física, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em licenciatura plena em Física pela Universidade Federal de Pelotas, 2003, e mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005. Tem experiência na área de ensino de Física, atuando principalmente nos seguintes temas: atividades computacionais, atividades experimentais, estudos sobre evasão, alfabetização científica e feiras de ciências. Trabalha principalmente na divulgação e popularização de feiras de ciências, coordenando o projeto FECIPampa, Feira de Ciências de Upampa. Professor Pedro, mais uma vez, é um prazer enorme tê-lo aqui. Certamente, o que o senhor vai falar para a gente hoje vai ser de extrema importância. Então, novamente, eu agradeço pela sua disponibilidade de tempo e, por favor, fique à vontade para compartilhar o seu material e começar a sua apresentação. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou colocar minha tela aqui. Preparei alguns slides para a gente conversar um pouco do que motivou o convite, né, Selene, que foi o artigo que vocês tiverem contato, né, que nós escrevemos sobre uma revisão da literatura sobre feiras de ciências. Então, pessoal, ao longo da minha fala, vocês podem interromper, fazerem perguntas, não tem problema, vamos tentar fazer um diálogo aqui, também pode ser ao final, tá? Mas fiquem à vontade. Então, agora aqui, esse momento que eu vou passar para a apresentação, né, eu vou acabar não visualizando vocês, né? Então, a gente fica aqui, às vezes, inseguros, né, se vocês estão escutando, e algum problema de comunicação, me falem, por favor. Tá? Então, pessoal, eu fiquei muito contente com o convite e com a ideia da discussão, e também, né, o nosso trabalho, eu acho que ele está em sintonia com a feira de vocês, né? Porque, vendo o título da feira de vocês, né? Feiras de Ciências de Alagoas, integrando ensino e pesquisa. Pessoal, tem uma questão, assim, felizmente, nós temos muitas feiras de ciências que ocorrem no Brasil, atualmente. Né? Isso a gente tem consciência disso. Porém, trabalhos de pesquisa, publicações, não são muitos. A gente identifica um crescimento, né? Mas não acompanha esse crescimento ao número de feiras. E nos parece muito que a Feiras de Ciências ela está muito no campo da extensão, dentro das universidades, nas escolas, no campo do ensino, mas os grupos de pesquisa não têm trabalhado com Feiras de Ciências de uma forma que represente esse número grande de trabalhos de feiras de ciências.
Então, levando isso em consideração, já botei aqui para fazer uma divulgação, né, na minha apresentação, nós escrevemos um trabalho ano passado, intitulado, muito semelhante com o título da palestra, né, mas é um estudo de teses e dissertações nacionais sobre feiras de ciências. Mapeamento dos elementos que envolvem uma feira de ciências e suas interligações. Esse trabalho está disponível na revista Educar Mais, uma revista aqui do nosso estado, do município de Pelotas, dos colegas do Instituto Federal, IFSU. Então, o que nos motivou isso? Nos motivou fazer esse trabalho, no final eu vou falar um pouco, mas a minha intenção no futuro é nós termos um repositório de trabalho sobre feiras de ciências. Tá? Então, aglutinar a todas as publicações que a gente encontra sobre feiras de ciências. E aí a gente espera que isso vai motivar as pessoas a começarem a publicar e publicar em certas revistas. Então, nós encontramos em 2017 um trabalho de Galon, a Mônica Galon, que fez doutorado aqui na PUC do Rio Grande do Sul, é uma professora da rede municipal de Canoas, uma cidade aqui do entorno de Porto Alegre, que é a nossa capital, e ela procurou no INPEC, que muitos de vocês devem ter conhecimento desse encontro, né, que é o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciências, apenas 24 trabalhos no período de 1997 até 2015. Então, em todo esse período, a gente até, em outro trabalho, a gente levantou, não está aqui, né? Mas isso deve ter tido 5.000 trabalhos, agora não lembro, né? Publicados, e somente 24 citavam feiras de ciências. Tá? Bom, aí lá em 2017, quando a gente encontrou esse trabalho, a gente disse, não, vamos fazer uma revisão em algumas revistas. Como eu sou da física, a gente fez uma revisão nas revistas principalmente de ensino de física e voltadas mais para ciências. Bom, e encontramos somente 6 artigos. Tá? Então, é o que eu falei antes, né? Infelizmente, temos poucas publicações. Bom, aí paramos e delineamos uma nova pesquisa. Disse, olha, vamos analisar as teses e dissertações. Tá? Então, escrevemos esse artigo, né, em conjunto, até mesmo com o professor Ivo, que vai participar do evento, né, que é uma referência sobre feiras de ciências, e principalmente no campo de desenvolvimento de feiras, né, ele mesmo fala que às vezes ficou disperso na pesquisa, né, mas ele já comentou, né, que tem interesse em trabalhar com pesquisa, e foi muito bom ter trabalhado com ele nesse artigo, e mais uns orientandos meus de mestrado, Cícero, a Bruna, também fizeram parte desse trabalho. E o colega Tobias também. Então, a gente desenvolveu um trabalho aqui em Bagé, em que a gente foi pesquisar nos 3 principais bancos nacionais que têm teses e dissertações. Então, aqui, o que é o BTC? O Banco de Teses. Bom, me perdi um pouquinho aqui, desculpa, mas é o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e o OASIS, que é o portal do Ministério da Ciência e Tecnologia. Lá nós fizemos pesquisas sobre várias combinações, porque às vezes escrevem feiras de ciências, às vezes é feira de ciências. Identificamos que um dos portais mudava se a gente colocasse maiúsculo ou minúsculo o F. Então, fizemos várias combinações e, de certa forma, encontramos um certo problema. Era de se encontrar o mesmo número de trabalhos nos 3 bancos de dados. E não foi isso que nós encontramos. Apenas 35 trabalhos nós encontramos nos 3. E nos outros, diferente. Então, vocês vejam, teve uns que a gente achou 108 trabalhos, outro foi 52, outros 51, tá? Mas nós olhamos caso a caso desses trabalhos e finalizamos, né? Então, localizamos 124 trabalhos, tá?
111 dissertações e 13 teses. Destacando, né, Gaúcho gosta de trazer a questão nossa aqui do Estado, o trabalho pioneiro do professor Ronaldo Mancuso, um colega, na época, professor universitário, né, que ele desenvolveu a sua primeira dissertação de mestrado sobre feira de ciências no país, em 1993. Tá? Aqui tem um gráfico mostrando o crescimento de ano a ano, né? Então, até 2011, nós tínhamos um número pequeno de publicações por ano, menor ou igual a 5. E depois deu um crescimento. É interessante que esse crescimento acompanha as chamadas que foram a partir de 2011, né, que começaram a ocorrer as chamadas do CNPq, né, de fomento à pesquisa. Pesquisa não, de fomento às feiras de ciências e mostras científicas. Bom, e para vocês terem uma ideia, dos 124 produções analisadas, 109 são a partir de 2010. Então, um número bem pequeno anterior a 2019. Bom, o professor Ivo, ele sempre falava assim, Pedro, esse crescimento legal que vocês encontraram, mas eu queria ter uma visão por região do país. E aí, aqui nós estávamos conversando antes no início, né? O desafio. Nós não encontramos, essa revisão entrou trabalhos até 2019. Então, alguém pode dizer, mas nós já temos dissertações e teses sobre feira de ciências aqui no estado de Alagoas. Na época, em 2019, nós não encontramos nenhum. E encontramos o que o pessoal mais veterano que trabalha com feira de ciências, isso o professor Ivo, o professor Pavão, já me confirmaram, e eles falam, foi corroborado a fala deles com nossos dados, que o movimento de feiras ele iniciou em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E se vocês forem ver, nós temos um concentrado de trabalhos aqui do Sul, São Paulo e Minas Gerais, e um pouco dispersos ao longo do país. Nós não nos detalhamos nas datas, mas dá para ver que a região Nordeste, ela teve um crescimento nos últimos anos, e a gente fica muito contente e sabe que esse crescimento está aumentando, né? E esperamos que, com o tempo, a gente tenha uma distribuição maior em todo o nosso território do nosso país. Tá? Aqui falei um pouquinho, então, das distribuições das feiras, dos trabalhos sobre feiras de ciências. E uma coisa que, já que a gente está pensando em feiras de ciências, um desafio para vocês pensarem. O que acontece? É um crescimento, não é linear, né? Não é um quadrático, porque ele cresce e diminui. Bom, quem trabalha com feira de ciências há um bom tempo deve já saber a resposta para isso. E eu diria que, né? É o desafio manter uma feira de ciências por muito tempo. Né? Não é fácil, né? São várias variáveis, são políticas de Estado, de governo que mudam, principalmente as de governo, né? Para a educação. Às vezes as questões da escola, direções de escola que mudam, o professor se desmotiva, tem vários elementos, né? Às vezes o professor se desmotiva pela organização da feira, né? Então, ele não fica contente com a avaliação que o seu trabalho recebeu, não participa mais da feira. Então, o professor Ivo, antes de conhecer esse gráfico, ele já me dizia, Pedro, as feiras de ciência têm uma tendência de queda, de crescimento, e depois vem uma tendência de queda. Quando nós colocamos esses dados para gerar o gráfico, apareceu claramente isso, certo? Não no número de feiras, mas de publicações, que nos parece que remete também o quantitativo de feiras. Tá? Então, é um desafio quando a gente tem uma feira crescendo, e como é de vocês, e dou parabéns pela organização do evento, eu chamo a atenção do desafio de pensar sempre estrategicamente e de manter essa curva em crescimento. Bom, vamos lá falar um pouquinho mais da pesquisa, então, que a gente fez. Né? Então, nós tínhamos duas
perguntas importantes aqui. O que está sendo denominado de feiras de ciências é realmente uma feira de ciências? As feiras de ciências realizadas atualmente estão em sintonia com os objetivos esperados de uma feira? São perguntas difíceis de responder. Eu diria que no final, nós escrevemos no artigo que é uma tentativa de síntese. Por quê? Porque a gente não tem a resposta clara. A gente sai aqui da questão de uma definição exata do que é uma feira de ciências. Nós não temos ela, né? Então, a gente foi trabalhar um pouco sobre isso antes de analisar os artigos. Tá. Então, o que a gente fez? Nós começamos a pensar quais são os objetivos para uma feira de ciências. Tá? E começamos a pesquisar e não... Olha, eu vou dizer que esse nosso trabalho é um dos primeiros que sintetiza 10 objetivos, tá? Com base em trabalhos da literatura. Esse trabalho aqui, 2013, eu posso até passar, ele é muito interessante, né? Ele é um trabalho dos Estados Unidos, é uma publicação internacional, um livro, onde eles fazem um relato, principalmente das origens das feiras de ciências nos Estados Unidos, tá? E lá eles têm uma sintetização de objetivos, e alguns a gente traduziu e também a gente ampliou eles, né? Eles não é uma cópia literal. Então, não vou ler um por um, tá? Eu já coloco à disposição que essa minha apresentação ela pode ficar disponível para vocês, inclusive já passei para o colega Selene. Então, envolveram os alunos em experimentos práticos do ensino de ciências em sala de aula, em clubes, em turno inverso, em espaços não formais de ensino. Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes, é tu colocar em contato o aluno com a questão prática, em espaços que podem ser tanto em sala de aula como em clubes de ciências, certo? Muitas vezes no turno inverso, né? Utilizar o contexto social dos estudantes, interrelacionamento entre escola e comunidade, tá? Isso eu acho que é muito importante. Nós estamos debatendo, aqui na Unipampa, e já adianta, a questão da avaliação da nossa feira, focar na questão da investigação que o aluno está desenvolvendo. Se é uma investigação autoral, sabe? Se teve um problema que foi levantado com base em algo que ele tem interesse em desenvolver. Porque às vezes a gente escuta uma crítica que as feiras de ciências, muitas vezes, elas são focadas na demonstração de um experimento pronto que já foi feito, que está na internet. E que os alunos seguem uma receita de bolo. Então, aqui a dica, né? Sempre estimular o aluno para a questão dele desenvolver uma investigação em algo que ele tenha interesse e, de preferência, que envolva o seu contexto social. Tornar a ciência mais significativa e influente na vida dos jovens. Então, mostrar para o aluno a importância da ciência e que ele use conhecimento científico já na sua juventude. Sabe? Passe a adotar, tenha essa discussão que eu acho que é muito importante, né? O senso de pertencimento dos alunos. Então, o aluno se sentir que ele pertence àquele desenvolvimento, àquele trabalho. Aquele trabalho foi desenvolvido porque ele colocou a mão na massa, porque ele desenvolveu, né? A valorização do conhecimento científico, a curiosidade, pulando já para o objetivo 6, a aprendizagem ativa no 7, fomentar a argumentação. Isso é muito importante, né? Então, quer dizer, muitas vezes o trabalho ele vem muito simples, numa simples demonstração, mas tem que ter uma argumentação. Como é que foram coletados os dados? Como que tu organiza esses dados para gerar uma conclusão? Qual é a argumentação sobre teus resultados? Tá? Promover a alfabetização científica, a criticidade. Então, aqui a gente sintetizou esses 10 objetivos. Tá? Mantivemos eles como o foco do nosso trabalho. E eu confesso que quando a gente estava com esses objetivos aqui, a gente estava com dificuldade para explicar. Daí, eu, pela formação, né, eu fui feliz, tive a feliz oportunidade de ter sido orientado pelo professor Marco Antônio Moreira, que é uma referência em ensino de física, né, e que trabalha com mapas conceituais, trabalhou muito já com a aprendizagem significativa.
eu um dia resolvi fazer um mapa conceitual e felizmente eu consegui organizar. Então, tudo que eu falei para vocês antes está nesse mapa aqui, né? Então, as feiras, elas envolvem sala de aula, clubes de ciências, inovação e tecnologia, ensino, né? Então, vários elementos, tá? Elas propiciam, e aí eu vou falar aqui, vou focar primeiro nos professores, desculpa. Então, o que ela propicia aos professores? No nosso ponto de vista, o ensino contextualizado, tá? Se focar nos trabalhos que os alunos vão desenvolver uma atividade, uma pesquisa autoral, que envolva questões do contexto e da realidade deles. A formação continuada, aqui em Bagé, na Unipampa, a gente tem uma grata experiência. Olha, todo ano que tem seleção para mestrado, e a gente olha a lista dos aprovados, tem professor que participava das nossas feiras. O primeiro contato com a universidade foi através das feiras de ciências, e hoje ele se despertou para olhar para a pesquisa, e hoje ele está fazendo um mestrado na universidade, porque lá na feira de ciências ele se motivou para isso. Aos estudantes, a gente entende que ela propicia o que eu já li para vocês ali antes, né? Mas aprendizagem ativa, alfabetização científica, argumentação, interesse pela uma cidadania saudável, sentimentos de pertencimento, curiosidades, tá? Projetos de interesse dos estudantes. Acho que isso é muito importante. Dar oportunidade, não chegar para o aluno e dizer, olha, tu tem que fazer um projeto sobre isso. Não, é uma conversa, né? Então, no nosso site da FECIPampa, podem botar no Google Prof. FECIPampa, que é o programa de feira de ciências da Unipampa, e no canal do YouTube, né? Então, a gente tem um canal do YouTube, né? Que é o FECIPampa. Vocês vão encontrar 3 lives que a gente já fez. E uma delas foi sobre projetos investigativos. E lá a gente apresentou uma proposta de um portfólio online reflexivo, que tem um fluxo para desenvolver as feiras de ciências. Então, o professor começa lá com uma roda de conversa, discutindo com os alunos as questões a serem investigadas, até o fluxo final, que é a apresentação do trabalho. Tá? Então, e a Feira de Ciências apresenta um interrelacionamento muito importante entre escola, universidade, aproxima a universidade da escola, acho isso muito importante, da comunidade, do senso comum. Eu acho que é muito importante, então, e muitas vezes a gente chama atenção aqui, pessoal, nós estamos numa região, a região do Pampa Gaúcho, que a gente fala, né? É uma região extremamente de natureza agropecuária, agricultura e pecuária. Então, tem muito conhecimento empírico que os agricultores, os pecuaristas, o pessoal que trabalha com plantações ou com gado, que eles usam, que muitas vezes não foram investigados até hoje. E eu brinco e eu digo, olha, eu conheço questões que conhecimento muito importante de trazer para dentro da universidade para ser debatido. Tá? Então, esse diálogo entre o conhecimento científico e o senso comum, a gente consegue trabalhar nas feiras de ciências. Bom, então, passando deste mapa, nós fomos analisar. Então, para responder aquelas perguntas iniciais, nós procuramos, inicialmente, traçar um conjunto de objetivos para a Feira de Ciências. Montamos esse mapa para ficar um pouco mais didático para conversar sobre esses objetivos. E estabelecemos 5 categorias previamente, tá? A gente já conhecia um pouco dos trabalhos e conseguimos categorizar os trabalhos em 5 categorias. Nossa pretensão inicial era usar 3 categorias aqui do lado da tela, do meu lado da esquerda, as categorias que Galon, que foi a Mônica, lá, a colega que fez uma tese de doutorado, ela analisou os trabalhos do IMPEC, que eu falei no início, centrados em eventos, centrados em estudantes ou nos professores. Então, tem dissertações que falam da contribuição da Feira de Ciências para a formação dos estudantes. Classificamos na categoria 2, por exemplo.
Tem dissertações que focam no evento, classificamos na categoria 1. Ou no professor, contribuições da feira para o professor. Bom, só que daí nós encontramos um grande número de trabalhos que não caberiam nessas 3 categorias, não seriam inseridos nessas 3 categorias. Tá? O que a gente identificou? Daí a gente conseguiu reescrever e trabalhamos com mais 2 categorias, que é, nós encontramos essa categoria 4, produções com outros objetivos que propiciaram a apresentação de trabalhos ou a realização de feiras de ciência. Nós encontramos dissertações, por exemplo, eram trabalhos várias do Mestrado Nacional em Ensino de Física. Professor Pedro, eu não sei se está acontecendo com os demais, mas para mim a apresentação ela aparece só a parte superior até o meio do seu slide, não está aparecendo. Para mim está normal. Então não sei. Não sei. Para mim está aparecendo o slide inteiro. Então vai ver que o problema é o meu computador mesmo. Se o pessoal está vendo, não tem problema nenhum, então. Não, vamos tentar resolver o seu também, que sabe, é no computador. Se fosse o celular, poderia tentar girar, né? Mas se é no computador... Não, tá normal, professor. Tá a tela inteira. Tá normal. Então, pode continuar, professor. Eu vou sair e entrar de novo para ver se resolve. Pode continuar. Tá, ok. Então, o que eu estava colocando? Lá no Mestrado Nacional de Ensino de Ciências, de Física, desculpa, tem uma tradição de trabalho sobre aprendizagem significativa, que eu citei o professor Moreira agora há pouco tempo atrás, né? Do referencial teórico, tanto do professor Moreira como de Ausubel, e o professor Moreira produziu a proposta de UEPS, Unidade de Ensino Potencialmente Significativo. Então, o trabalho tinha como proposta desenvolver uma unidade de ensino potencialmente significativo, por exemplo, sobre hidrostática. Os alunos desenvolveram trabalhos tão interessantes que, no final, o professor resolveu organizar uma feira de ciências na escola. Isso não é 1 nem 2 trabalhos, são vários que tem dessa forma. Outros trabalhos, eles desenvolveram, fizeram pesquisas, identificaram que feiras de ciências poderia ser algo importante para ser desenvolvido. Então, produções na categoria 5, que envolve feiras de ciências como uma atividade relacionada ao tema pesquisado. Então, aparece lá a feira de ciências, mas não é o foco da pesquisa, a feira de ciências. Nós não excluímos, ficamos muito tempo, não exclui esses trabalhos. Por quê? Porque nós queremos ter um grupo grande de trabalho. Depois vou mostrar a planilha que a gente tem. E diz, vamos colocar, porque aí as pessoas filtram. Tem lá uma planilha em Excel, seleciona os trabalhos que têm interesse. Alguém pode, mas eu vou olhar esses trabalhos que estão aqui. Eles estão lá. Tá? E criamos 3 grupos. O que são os grupos? Apresentação de referência direta aos termos feiras de ciências ou mostras científicas. E também aponta um ou mais objetivos sobre feira de ciências. Tá? Então, aquilo que o trabalho falava diretamente sobre feira de ciências, já no título, e tinha objetivo sobre feira de ciências, grupo A. Grupo B, sem apresentação de referência direta aos termos feira de ciências, isso no título, mas aponta um ou mais objetivos sobre feira de ciências. Então, lá no resumo, a gente encontrava alguma coisa sobre feira de ciências e tinha objetivos claramente relacionados com os objetivos que nós traçamos anteriormente. E, por último, sem apresentação dos objetivos das feiras de ciências. Então, se estava a feira de ciências, no resumo, importante, a gente olhou só o resumo dos trabalhos. Mas não encontramos referências com os objetivos que nós traçamos. E aí, nós chegamos fizemos essa imagem aqui para vocês terem uma ideia. Então, a comparação entre categorias e grupos. Nós esperávamos, então assim, qual era a categoria esperada? A 1, a 2 e a 3 não tinha preferência. Nós queremos fomentar a pesquisa tanto sobre o evento, tanto sobre o professor, tanto sobre o estudante, que são as categorias da Galon.
E as outras categorias 4 e 5 são o que a gente tratou como questões que se relacionam com Feira de Ciências, mas não tiveram o objetivo principal inicial, não foi Feira de Ciências. E dos grupos nós esperávamos o máximo de trabalho na categoria A. Bom, uma das coisas, uma grata, não é, digamos, desculpa, faltou a palavra aqui, né? Mas, tipo, um bom resultado que nós encontramos é que no grupo A ficou predominantemente os trabalhos da categoria 1, 2 e 3, que nós colocamos em cor amarelo. Então, nós não estamos distinguindo entre a categoria 1, 2 e 3 como esperado. Nós esperávamos nesses 3 grupos. E alguns dos trabalhos da categoria 4, que é aquela categoria que não tem Feira de Ciências no título, tá? Mas tinha objetivos sobre Feira de Ciências. Tá? E no grupo C, vocês já vejam o seguinte, apareceu predominantemente a categoria 5, que os trabalhos estão mais distantes dos objetivos esperados das feiras, ou seja, eles não têm os objetivos, tá? E não citam Feira de Ciências no título, mas citam a Feira de Ciências no resumo como algo relacionado. Então, essas cores, o amarelo na primeira linha e a predominância do azul na última linha, mostram que os nossos grupos e categorias estabelecidos, eles se correlacionam entre si. Então, onde a gente esperava uma incidência da categoria 5 no grupo C, que é o grupo, e aqui em azul, o azul e o verde, e uma predominância do amarelo no grupo A. Felizmente, foi o que a gente achou. Bom, nós fizemos uma categorização para ficar mais claro enxergar aqui, né? Então, de todos esses números, dos 124 trabalhos, nós pegamos assim, ó, A1. O que é a categoria A1? Um dia lá pensando no Qualis e tal, mas não é... Isso aqui não é juízo de valor do trabalho, mas sim de foco do trabalho, né? Então, o que acontece? Os trabalhos na categoria final A1 é o quê? São os trabalhos do grupo A, que era o grupo esperado, e que foram categorizados nas categorias 1, 2 e 3. Isso somou 47. Então, olha só. Desculpa, são 22. 22 trabalhos foram eliminados. Tá? Dos 122 trabalhos, nós não chegamos nem 50% no grupo e nas categorias esperadas. Daí ainda tivemos 5 trabalhos no A2, que foram trabalhos na categoria 5, que são aqueles que eu citei para vocês. Que o professor desenvolveu um trabalho com outro foco no início e no final acabou fazendo uma feira de ciências. Depois tivemos os trabalhos do grupo B, né, e do grupo C. Eu vou passar aqui, né, porque... Então, a predominância, pessoal, olha só, a coisa bate muito nas categorias. Nós chegamos em 59 trabalhos na categoria da 1 a 3, que eram as esperadas, 59, e fechamos em 63 trabalhos que não tiveram, digamos, que estavam um foco claro de pesquisa no aluno, no professor ou no evento de feira de ciências. Foco no aluno, que eu digo, a contribuição da feira de ciências para esse estudante ou para o professor. Bom, encaminhando para o final, nós criamos essa codificação, deixa eu acho que até aqui fica um pouco melhor. Pensando no professor Moreira, eu vi que tem a Cleci mesmo que conhece muito a teoria da aprendizagem significativa, o Ausburg fala mostrar o todo. Né? Então, aqui eu vou inverter a ordem, que eu acho que fica melhor. Nós temos uma tabela, no artigo tem um link, que cada trabalho tem uma codificação. RR, 3M, PVC. O que é isso? Tá? Até eu, às vezes, tenho dificuldade. Mas o RR é a sigla do Estado. O 3 é a categoria. Daí a gente vai olhando aqui, né? Então, o 3 é o grupo, que é o B. Depois temos semestrado. Bom, vamos olhar aqui, fica melhor.
Tá? Desculpa, o 3 não, ó, olha só, esqueci aqui, ó. Quando eu falei o 3 estava errado, ó. Vamos assumir a falha. O estado, tá? Ó, Santa Catarina. Pegamos o trabalho do professor Mancuso. O número que vem logo após o estado é a ordem cronológica. Então, se tu tiver lá, infelizmente, como eu coloquei no início, eu não achei nenhum trabalho de Alagoas. Tá? Se tivesse a sigla do estado e o número 1, você sabia, ó, esse é o primeiro trabalho do nosso estado. Então, Santa Catarina, o professor Mancuso defendeu a dissertação dele na Federal de Santa Catarina, um trabalho de Santa Catarina, foi o primeiro trabalho. O MA, porque é um mestrado acadêmico, diferenciamos em mestrado acadêmico, profissional e doutorado, tá? O A, tá? Aí vem o número, aqui o romano 1, que seria a categoria. Então, na categoria 1, o trabalho dele foi foco no evento. E o A, o grupo. Colocamos separados aqui o A1, porque é mais rápido, né? Então, quando eu fui explicar para vocês a tabela, eu era para ter vindo aqui dizer, o que é o C3? É um trabalho que foi categorizado no grupo 3, tá? Na categoria 3. Desculpa, vamos olhar aqui, ó. C3, que foi categorizado na categoria 5, né? Porque aí não bate o 3 com a categoria 3, porque o número 3 é a categoria 5, porque a gente juntou categoria 1, 2 e 3 como A1, ou B1, ou C1. Bom, me encaminhando para os 2 últimos slides, eu não vou ler todo esse texto, tá? Está lá no artigo. Depois de toda essa análise, nós fomos atrás, e aí vem a parte de conteúdo do nosso artigo, que nós fomos olhar esses trabalhos A1 aqui, para ver o que eles falavam sobre feira de ciências, para nós tentar sintetizar uma definição para feiras de ciências. Tá? Em poucas palavras, eu diria o seguinte, né? As feiras de ciências são eventos que favorecem o diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, para que o conhecimento crítico ou científico auxilie a superar uma compreensão ingênua de mundo e de ciência fragmentada e empirista. Elas também promovem a apresentação e avaliação de investigações inovadoras de aluno da educação básica, em espaços formais ou não formais de ensino, o que os expõe a novas ideias sobre o mundo natural, os mobiliza para aprender a resolver problemas, aumentam sua consciência social e provocam seu envolvimento com problemas da comunidade. Então, nós basicamente retiramos dessas 2 referências essa síntese sobre feira de ciências. Coloquei aqui, nós estamos com um trabalho aqui e já se somou mais pessoas, né? Mas nós estamos organizando um dossiê de artigos para um volume especial da revista Educar Mais. Os editores gostaram do nosso artigo, né? Depois de ter sido avaliado, está sendo publicado, e a gente está pensando em fazer um dossiê sobre feiras de ciências para ter um conjunto de artigos sobre feiras de ciências. Mas o mais importante aqui conversar com vocês é que nós estamos iniciando um repositório digital. Ou seja, nós, por enquanto, é essa tabela aqui, mas você tem o link até para o resumo do trabalho. Então, tu consegue filtrar, quem trabalha com Excel sabe que vem aqui, eu quero saber todos os trabalhos do Rio Grande do Sul. Seleciona o estado do Rio Grande do Sul. Tá, mas eu só quero ver o que foi mestrado. Seleciona mestrado e tu acaba tendo esses dados, tá? Essa planilha está disponível, tá? E aí também ela continua, ela é longa, que eu deixei só essas partes, tá? Para poder vocês visualizarem. Inclusive, ela tem o link dos trabalhos, ela tem os autores. Alguém quiser fazer uma pesquisa aqui, pode fazer, para ter uma ideia. Quem são os orientadores, certo? E não se repetem muito. São poucos orientadores que... São 2 ou 3 professores que já orientaram mais de 2 trabalhos de dissertação ou teses sobre feiras de ciências.
Tá? Bom, aqui as referências e meu muito obrigado. Vou voltar para a tela. Acho que agora eu posso parar de compartilhar, né? Pode parar de compartilhar, professor. Parabéns pela apresentação. Alguns professores já estão levantando a mão, certo? Então, antes de eu fazer os meus comentários, né, não são questionamentos, mas sim comentários, pontos para reflexão sobre esse material tão interessante que o senhor trouxe para nós. Eu vou passar a palavra para o professor Gessé. Professor Gessé Marques é o coordenador do nosso programa de mestrado profissional Análise de Sistemas Ambientais. Então, professor Gessé, pode falar. Professora, só um minutinho. Vou pedir um auxílio. Eu tirei a barra que tinha... Eu ocultei aquela barra que fica que eu estou apresentando. E agora eu não acho como eu tiro a apresentação. Você vai no Chrome, embaixo, na sua barra de ferramentas, embaixo, e você vai ver, ela vai aparecer. Aí você só vai clicar nela, professor. Ah, tá, deixa eu ver. Ah, isso. Ó, tem que perguntar para quem sabe, né? Sim, sim. Muito bom. Professor Gessé, fique à vontade. Gessé. Boa noite a todos, professor Aldenir. Boa noite a todos os alunos, os discentes do nosso programa, do nosso Centro Universitário SESMAC, das boas-vindas. Eu sei que já foi feito isso, mas eu estava em sala de aula, estou um pouco rouco. Hoje foi o dia todo, hoje foi uma parte no programa e outra parte na graduação. Então, professor Pedro Fernandes, que eu peguei já no finalzinho, mas você me falou uma palavra interessante, que é a publicação de artigos científicos a partir de feiras, né? Essa parte aí, eu sinceramente não imaginava que pudesse acontecer, né? Estudiosos em feiras de ciência, então isso para nós hoje acrescentou ao nosso saber que existem pessoas como o senhor e o seu grupo de pesquisa que são engajados nesse processo de estudos de feira. E me diga uma coisa, a essência de se estudar uma feira, professor, e se publicar um trabalho, no que consiste, no que te alimenta, no que te motiva e no que seduz você na seara do estudo das feiras e para o senhor como pesquisador e docente, o que é que isso te leva a pensar e refletir? Bom, a conversa pode ser longa, vou tentar ser objetivo, né? O que me leva, o meu gosto por feira de ciências, eu sempre brinco, e aqui eu acho que eu vou falar porque é novidade, né? Quando eu estava no ensino médio, teve uma feira de ciências, e eu e uns colegas resolvemos fazer uma chocadeira para pintinhos mesmo, colocamos ovos lá. Na época, né, a gente não tinha acesso à internet, né? Isso aí em 96, por aí. Uhum. Então, era nos livros, naqueles manuais de escola agrícola. Olha, não nasceu nenhum pinto, mas nasceu muitas ideias. Tá? Então, o que aconteceu lá? Hoje é uma releitura, certo? Não funcionou. Tá? E não foi a escola. Hoje eu tenho mais claro. Não foi a escola que me despertou e me deu a resposta. Foi um senhor que me perguntou. Ele disse, mas por que não nasceu? Não, ficou 30 dias lá e não descascou nenhum pinto. Daí ele disse, tá, mas como é que tu fez? Botei os ovos, botamos uma lâmpada. Ele disse, tu nunca viu falar que tem que virar os ovos? A galinha vira com o bico, né? Para manter a temperatura uniforme. Então, teria que ter virado, teria que ter feito isso. O que eu falei antes. Então, o senso comum, o conhecimento popular, ele pode ser levado em consideração nas feiras. Né? Então, aquilo me despertou assim,
para buscar um conhecimento. Quando for fazer alguma coisa, tem que buscar um conhecimento digamos, né, com os alunos, vamos incentivar o científico, mas também dá para conversar com a comunidade como um todo. Então, meu gosto pela Feira de Ciências começou aí. A pesquisa vem do que eu falei antes. O que o professor Ivo já me destacou, e a gente sabe que a tendência das feiras de ciências é um crescimento e depois elas caem. Então, tem anos que se fala muito em feiras de ciências. E aí, professor, eu vejo o seguinte, é muito complexo a feira. A gente vê alunos sair chorando porque o trabalho não foi selecionado. Tem muita gente que foca na competição. Teve uma cidade aqui próxima que botaram um carro, tinha uma caminhonete, assim, né? E aí eu perguntei, não, é porque os trabalhos selecionados vão dar uma volta na praça com o troféu do trabalho. Bom, aqueles ali tem motivo, mas e os outros que não foram selecionados? Então, a gente já sabe que não deve despertar a competição, e sim a cooperação, aquilo ali é uma etapa. Então, merece pesquisa nesse ponto. Então, essas caídas no número de feiras, que acontecem muitas vezes, é porque não há uma avaliação pós-feira. Sabe, às vezes... Então, Concordo. a pesquisa, eu acho que a gente vai acabar desenvolvendo isso. Tem um aluno... Então, eu tenho 3 frentes de trabalhos aqui, quem tiver interesse. Tenho 2 alunas que estão quase concluindo o mestrado. A Luciana, ela fez um fluxo de orientação para o professor num portfólio online, né? Então, tem rodas de conversa, etapas. A Andrea está trabalhando com a questão da avaliação de resumo, que a gente não acha. E o terceiro aluno de mestrado, o Cícero, ele está trabalhando com mapeamento, melhor dizendo, gerenciamento de processo. Não sei vocês aí, mas nós aqui, na área do ensino e da educação, muitas vezes a gente monta um projeto como? A gente quer desenvolver, pós-feira de ciências. Encontro mais 5 ou 4 colegas e a gente começou assim. Foi assim o projeto. Tu encontra alguém da administração, tu convida para o projeto e pensa, tá, qual é o objetivo do teu projeto? O que eu vou fazer nele? Nós da educação, quando a gente recebe um convite, a gente já vai junto, né, no projeto. Então, o ideal é nós ter um gerenciamento de projeto. Porque não só o número de feiras cai, como as equipes de feira de ciências, ano a ano, são renovadas. Provavelmente, vocês aí têm excesso de trabalho em alguns colegas. Por quê? Porque sobrecarrega muito. E aí muitos acabam se afastando das feiras. Aqui acontece isso. Outros têm muita vontade de participar de feira. Mas acontece que eles não têm uma função clara, definida no projeto. E eles acabam se afastando. É quando a gente... quando nós entramos num projeto, mas não tem nada claro para nós desenvolver o trabalho. Então, a gente acaba fica um tempo ali e se desliga. Eu entrei no projeto, achei que era isso, e acaba não sendo, né? Mas, acho que respondi, tá? Desculpa para não me estender muito. Mas o que me leva é a gente trabalhar com a questão da organização das feiras. Não, eu fiquei encantado quando você fala isso, dessa investigação, desse feedback, de você elaborar um mecanismo de avaliação, para resumo, ou seja, é uma profissionalização das feiras, né? Que é o que a gente procura também, a gente desenvolve e você trouxe um novo viés, tá? E eu tenho, sim, interesse em querer saber como é que você desenvolve esses projetos, tenho interesse em querer participar de alguns em conjunto, porque o que a gente procura hoje dentro da pós-graduação, dentro do Centro Universitário SESMAC, são as parcerias que a gente já diz aqui que de antemão que já está disponível, e quem sabe aí pós-feira, professor, você nos ajude aí a fazer um feedback da feira que a gente está organizando, né? Ver como é que a gente pode apresentar isso de uma forma que se torne publicável através de um portfólio, não sei, a gente pode pensar em alguma coisa junta. Sim. Professor, nós estamos assim, ó, eu estou colocando aqui, porque quem tiver interesse, eu coloquei 2 links. O canal do YouTube, que tem essas falas aí sobre
projeto investigativo, portfólio, tá? Aham. E botei o endereço aqui da Feira de Ciências da Unipampa. Bom, nós estamos, eu digo que a gente está reiniciando o projeto depois de 9 anos. Né? Então, a gente vem fazendo feiras há 10 anos, mas agora nós estamos sistematizando. Agora nós estamos... Isso é bom. Eu tenho um colega que fala muito, o Arley, que diz assim, nós formamos profissionais, mas às vezes nós não somos profissional. É e verdade. A feira não se aconteceu. Porque, olha, gente, já aconteceu. Só para descontrair, na última feira presencial, que foi 2019, nós estávamos chamando os trabalhos da categoria dos anos iniciais. Tá? Então, esperavam as criancinhas. Eu tenho 1,70 m. Eu chamei, veio umas meninas que eu tive que olhar para cima. Tinham 2 metros de altura. No público, no auditório. Daí, já veio assim, desliga, Pedro, desliga o microfone. Aí tinha o pessoal do público que fazia assim, pedindo o VAR. Daí eu fui num colega e disse, não vou desligar o microfone, eu vou escutar aqui para saber o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu para nós resolver isso. O que aconteceu? O trabalho era do magistério, eram alunas do magistério, que a gente tem o nível do ensino médio para o antigo pedagogia. O magistério do ensino médio, que acho que vocês devem ter aí também. Então, eram alunos que estavam se formando para dar aula no ensino fundamental, que desenvolveram um trabalho lá com os alunos da turma da educação infantil. O público-alvo da pesquisa foi a educação infantil. E o avaliador não se deu conta que elas não estavam na categoria certa. Então, eu tive que publicamente dizer, olha, pessoal, infelizmente tem uma questão aqui equivocada, esse trabalho deveria estar lá na outra categoria, sabe? As meninas do ensino médio estão concorrendo junto com... Isso não pode acontecer numa feira. A gente tem que ser profissional. Certo? E dependendo da forma que eu tivesse tratado isso, muitos professores nem participariam mais das nossas feiras. Mas isso acontece. Então, acho que a gente tem que se organizar, ser sistemático. Ok. Professor Fernando, muito obrigado pela sua participação na nossa feira. Vou deixar os outros colegas aí fazer perguntas e prestigiar você. Professor Aldeni, como sempre, a feira está um sucesso. E vamos, que ainda tem mais 8 dias pela frente, né? Quantos dias não que eu fico preocupada. Obrigado pelo espaço, gente. Vou deixar vocês agora. Obrigado. Professor Pedro, antes de eu passar a palavra para o professor Celeno, que ele quer fazer um questionamento, ele conseguiu voltar, que bom. Eu gostaria de falar um pouco. Aliás, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse seu artigo. É muito interessante esse artigo. Foi realmente um achado do professor Celeno, porque eu realmente nunca tinha lido nenhum artigo que tratasse sobre feira. Então, desde 2017 que a gente escreveu o primeiro projeto de feira, aprovou e realizou em 2018. Mas eu, pelo menos, acho que ninguém do grupo nunca leu nenhum artigo sobre feiras. E muito menos dissertações, como eu falei para o senhor no início da noite, né, que nós não tínhamos conhecimento de nenhuma dissertação de mestrado, nenhum TCC de mestrado profissional, ou mesmo doutorado, sobre essa temática, certo? Aí eu tenho uma curiosidade, já que o senhor fez essa revisão tão ampla e leu esse material. Uma dissertação de mestrado com o tema feira, qual é o objetivo em geral? Entendeu? O objetivo, essa dissertação nasceu de um projeto de pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa de mestrado tinha que objetivo? Promover a realização de feira, avaliar o impacto da feira na educação básica. Em geral, quais eram os objetivos desses trabalhos de conclusão de curso a nível de mestrado? Assim, se tu me perguntar o geral, e vocês viram que nós encontramos 59, 60 e tantos naquela outra categoria. O geral, eu posso dizer que as pesquisas atualmente, elas estão mais no relato de experiência. O professor ali me fez a pergunta e talvez eu agora me dei conta da resposta, poderia ter sido mais curta. O que vocês podem publicar? Primeiro momento, pode ser um relato de experiência.
sabe? Mas não a nível de dissertação, né? Mas tem revistas que o relato já é algo importante, né? Para ser considerado como relatar essa organização de vocês, certo? As palestras, os focos, tá? As dissertações, mas isso reflete nas dissertações. O que a gente vê que as dissertações, elas não têm, como é uma área que não é muito pesquisada, então não se tem exemplo. Só um minutinho. Pessoal, só um minuto. Questões familiares, tá? Então, se vocês escutaram algum barulho aqui, a gente tem um casalzinho de gêmeos de 2 anos, né? Então é uma... Que benção! Então, assim, voltando, né? O que eu queria lhe dizer? As dissertações, ainda elas têm um foco de relato de experiência. Elas estão mais, digamos, no mestrado profissional do que do acadêmico. Tá? Mas o que eu entendo que uma feira poderia ser, e aí o que meus alunos estão fazendo, né? Investigar a contribuição das feiras de ciências para o estudante. Então, vou dar os exemplos da minha área, né? Não sei se vocês têm conhecimento, né, dos livros de ensino médio do professor Alberto Gaspar. O professor Alberto Gaspar era um professor de São Paulo, né? Infelizmente já falecido. Ele tem uns livros de física para o ensino fundamental, de experiência, e ele fala assim, ó, ele falava, né, tá lá na tese dele, no artigo, se tu perguntar para um professor, atividade experimental é importante, todos os professores vão dizer que sim. Mas se tu perguntar por que a atividade experimental é importante, ele não vai ter clara a resposta. Tá? Aí eu vou trazer para feiras de ciências. Feira de ciências é importante? Com certeza. Mas por quê? Não está claro. Então, a pergunta é isso que eu acho que a pesquisa tem que trazer. Ela é importante porque ela motiva os alunos. Tá, mas como que ela motiva? E ela não desmotiva? Como é que tu sabe que ela motiva? Tu tem que fazer pesquisa. Então, nós aqui dessa trajetória de 9 anos, a gente tem alunos que... Tem colegas que me mandam mensagem, Pedro, eu perguntei o que motivou a entrar no Unicamp, eles contaram que foi a Feira de Ciências. Então, a gente tem que fazer pesquisa. Por que esse aluno se motivou tanto? Por quê? Porque o que a Feira de Ciências marcou nele? Para nós pegar essa experiência positiva e tentar multiplicar para atingir mais alunos. Então, foco no estudante, foco no professor. Como o público é pós-graduação, eu não sei se vocês têm acesso, mas aqui na FURG tem um grupo muito forte sobre pesquisa qualitativa. E tem a metodologia ATD, que é Análise Textual Discursiva. Tá? A minha aluna, Luciana, quem tiver interesse, me mande uma mensagem, pode pegar com os colegas aí, eu posso divulgar o dia da defesa dela. O título da pergunta da dissertação dela é o que se mostra com o uso do portfólio em projetos de feiras de ciências. Esse o que se mostra é a raiz, digamos, dessa teoria da ATD, da metodologia, da análise textual discursiva. É tu olhar o que se mostra numa proposta de trabalho que tu está fazendo. Então, ela investigou os alunos, o que contribuiu para os alunos o uso do portfólio e para o professor também. Tá? Então, eu diria, o que se mostra em uma feira de ciências? Para os alunos, para os professores e para o próprio evento, para a própria organização. Professor, olha, essa nossa conversa está, assim, despertando várias ideias de propostas de trabalhos que podem ser realizadas, certo? Eu acho tanto em mim esse despertar de ideias, como nos meus colegas também, porque nós gostamos da feira. Inicialmente, nós começamos digamos assim, o que despertou, no meu caso, o que me despertou o interesse pela Feira de Ciência é porque eu vi a oportunidade de fazer aproximação, ensino superior e ensino básico. Com a Feira de Ciência eu podia fazer isso, porque eu podia colocar os graduandos nas escolas para estimular o desenvolvimento de trabalhos. Então, inicialmente, digamos assim, esse foi o pontapé inicial, certo?
Mas eu confesso que eu nunca tinha pensado em realmente aproveitar a feira como projeto de pesquisa para um aluno de mestrado ou de doutorado. O que eu já consegui fazer, aliás, estou fazendo agora, é que uma aluna de mestrado, ela está desenvolvendo um aplicativo que é de interesse para o ensino básico, então ela foi inserida nas salas de aulas virtuais, ela está fazendo palestras, aplicando questionários. Então, até agora foi o, digamos assim, foi a minha primeira iniciativa nessa inclusão realmente no ensino básico, visando a obtenção de um trabalho de conclusão de curso. Né? Mas essa nossa conversa hoje, assim, eu só tenho realmente a agradecer porque me despertou várias ideias mesmo de possibilidades de várias outras frentes que podem ser aí alcançadas. Deixa eu passar a palavra agora para o professor Celeno, e teve também uma outra pessoa que levantou a mão, mas foi tão rápido que eu não consegui ver Foi o nome. a Débora. Débora Pronto. Larissa. Você quer falar agora ou vai deixar a Débora, Celeno? Pode ser a Débora. A Débora pode falar. E Débora? Sem querer que eu levantei a mão. Ah, tá bom. Então, Celeno. Ah, que tá bem, então. Primeiro, eu pedi desculpas aí por conta da minha internet, as coisas que acontecem, né? E quero, segundo aí, agradecer ao professor Pedro pelo contato que nós realizamos, ele de pronto já se disponibilizou, né? Nós conseguimos realizar esse network, né? essa conversa e de estabelecer essa parceria, uma grande contribuição, solidariedade que vai entrar. Eu acho que os 4 anos que nós vamos agora desenvolver, né, para o relatório Sucupira, ele já vai estar muito mais cheios de ideias, né? Nós vamos completar com muito mais, porque serão anos de intensa atividade, e eu tenho a impressão que essa parceria que a gente está fazendo com o professor Pedro, isso com certeza vai nos ajudar muito. Assim também como o Ivo, o professor Pedro, olha, convida o Ivo para estar presente aí nas palestras. Quando eu fiz o contato com a professora, eu conversando com a professora, tem que chamar o Ivo. Aí quando eu olhei, já estava na programação, então assim, eu acho que a sintonia está batendo muito forte para que a gente consolide mais ainda a feira, a FESIAL, né, a Feira de Ciência do Estado de Alagoas, que o SESMAC organiza junto aí com o mestrado em análise de sistemas ambientais. E que bom, né, a gente ter visto o que o professor Pedro colocou para a gente, que é um olhar, um objetivo científico para a feira de ciência, né? Então, já que a gente já tem as feiras desenvolvidas há alguns anos no nosso estado, isso vira uma tremenda fonte de pesquisa, né, a nível estadual, mas também a gente pode fazer a nível regional e de repente, com a parceria aí com nossos amigos do Pampas, isso fortalece muito, vai dar muitas ideias e será muito proveitoso, né? Eu creio que vai ser um momento super importante para a gente poder consolidar. Quero colocar uma coisa assim. Eu tive uma experiência maravilhosa e para mim isso foi muito gratificante, sabe? Que foi o seguinte: nós estamos no EDAC, né, professora, lá com as nossas equipes, os alunos da graduação fazendo as atividades naqueles eixos lá do meio ambiente, educação, cultura e arte, né, o eixo cidadania, o eixo que mexe também com a questão da veterinária. E, cara, aí teve uma professora que eu estou nos 2 eixos, né, no meio ambiente e no de educação, cultura e arte, e o de educação, cultura e arte, os meninos movimentaram as benzedeiras e comidas típicas, né? E aí a gente foi buscar as comidas típicas do estado de Alagoas e apresentar a importância dessas comidas típicas para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino básico lá, né? Então,
foi muito massa. E os alunos se motivaram na apresentação, né? E os meninos que estavam organizando o evento também, né? Com vídeo, apresentando o que nós temos de característica. O nosso prato principal, viu, professor Dorné? Não é o churrasco, é o sururu, com leite de coco. Menino, mas pense num prato maravilhoso. Aí os meninos depois mostraram a tapioca. E isso virou uma identidade, sabe? As crianças se identificaram, né? Ah, você pode usar a concha você pode usar o sururu depois, o catado de la concha, para fazer artesanato. Isso é uma fonte de renda. Aí esse artesanato já está sendo comercializado, tem um valor. E isso vai acendendo luzes, sabe? As pessoas vão se encantando. Aí hoje a professora pegou e colocou para mim, Celeno, ela mandou um WhatsApp, Celeno, vamos organizar a festa junina na escola pelo Meet? Aí eu, meu Deus do céu, professora, pode contar comigo, vamos fazer uma quadrilha aqui pela internet, vai ser muito massa. Bota todo mundo vestido a caráter de São João. Olha, aqui uma coisa que o nordestino gosta, é festa de São João, é de forró. E olha, isso está na nossa raiz. E aí eu digo, vamos fazer. E sabe o que é o mais interessante? É essa interação que a gente está fazendo. Alunos da graduação, professores do ensino superior, com os professores do ensino médio, professores do ensino básico, com as crianças que estão ali, e fazendo isso despertar a questão de você ser idêntico, né, se identificar com a sua regionalidade, de você valorizar suas questões, e de repente você está valorizando, olha, tem uma profissão, porque os alunos que estão presentes ali são de vários cursos. Ó. Tem um menino lá de arquitetura, tem a menina que é de engenharia civil, tem a menina que é de medicina, que está apresentando as questões do folclore do Estado. Cara, e como eles se motivam, como isso vai passando identificação, e de repente os alunos ali, eles estão conhecendo, olha, foi uma menina que vai ser doutora no futuro. Ah, não, aquele que está fazendo arquitetura. Nossa, o que é arquitetura? Ah, eu quero ser arquiteto. Ah, eu quero ser biólogo. Pô, cara, isso é maravilhoso quando você começa a despertar, através da feira, essas questões nas crianças. E eu fiquei muito feliz. E eu acho que isso sim, passa a ser objeto de conhecimento científico também. As feiras são um importante marco, né, no nosso estado. E aí eu quero agradecer, viu, aqui você ter aceitado o convite de pronto, de participar, e agradecer também ao PP Gaza por confiar nas atividades que nós fazemos com muito amor, né? É um tempo, não é fácil viver nesse tempo de isolamento e você correr para agilizar toda uma feira, como nós estamos agilizando. E isso tem sido um tremendo esforço de cada um. A gente fica aqui o dia inteiro em casa na frente do computador, organizando, olha, tem a planilha para fazer, tem a palestra de amanhã, tem as apresentações orais, olha, tem que fazer, tem que correr atrás, e a gente está fazendo isso na maior dedicação, no maior amor, porque a gente sabe que isso vale muito a pena para todo o nosso programa, para a nossa universidade, né? Isso é a marca da nossa universidade, a gente se assoberba de trabalho, mas a gente consegue dar conta. Eu gosto muito de estar trabalhando com uma outra coisa, com as ligas acadêmicas. As ligas acadêmicas dão tremenda identidade aos alunos quando eles vão buscar as questões da profissão dele. Poxa, eu dou uma disciplina, análise ambiental, e eu vejo que os alunos se empolgam da área de biomedicina. Os alunos, poxa, eu posso atuar na análise ambiental? Pode. Uma liga de análise ambiental é maravilhosa, e a gente está construindo essa liga para poder movimentar o curso. Aí eu fico vendo as ligas da área de medicina. Nossa, o SESMAC tem 123 ligas, são mais de 1.000 alunos envolvidos nas ligas acadêmicas, todos super empenhados, e todo mundo trabalhando nesse tempo de pandemia, de modo virtual, né, fazendo as lives, construindo as páginas no Instagram, no Facebook. Olha, eu acho que nós nos reinventamos e foi para melhor mesmo. Precisamos agora juntar todo mundo e fazer aquele churrasco na Pajuçara. O que acha aí, Nordeste? Você já está querendo demais. Você já está querendo demais, viu, Celeno? Churrasco na Pajuçara. Só depois que essa pandemia passar. Mas, pessoal, alguém mais tem algum comentário a fazer
Então, eu acho que não. Então, professor Pedro, muito obrigada por sua participação. Espero poder contar com você para outras conversas, certo? Sobre essas ideias. Gostei muito de tudo que o senhor falou e queria muito discutir alguns outros pontos, fazer algumas reflexões com o senhor, viu? Agradeço mais uma vez a sua presença, parabenizo pelo tema apresentado, pelo artigo publicado, muito interessante mesmo. E eu passo a palavra para o senhor e depois eu oficializo o término da sessão de hoje à noite. Bom, eu também agradeço, eu acho que é a oportunidade de a gente estar dialogando, né? E destacar que a gente está começando um caminho, tá? Então, a gente tem feito algumas pesquisas, né? Eu já tenho uma dissertação concluída, que trabalhou com indicadores de alfabetização científica, e os trabalhos eu já citei, né? Então, a gente está começando, né? Então, isso que eu queria deixar claro, né? E como a gente está começando, a gente identifica poucos grupos que estão trabalhando com pesquisa de feira de ciências. Então, isso é importante a gente estar estabelecendo esses laços. E esse exemplo que o colega Selena colocou aqui, ó, tá aí uma resposta para publicar. É trazer essa questão da cultura, da comida, dos pratos, e como foram abordados, né? Então, como que se passa de geração para geração. E aí, daqui a pouco, os cursos de engenharia de alimentos podem ir lá, olharem, dar sugestões, né? Então, tornar esse prato mais nutritivo. Tem várias coisas que podem ser feitas, né? E daqui a pouco a universidade não conhecia algum desses pratos. Por outro lado, a comunidade também não conhecia algumas técnicas que a universidade no cuidado do alimento, da limpeza. Então, tem várias coisas que vocês podem pensar e escreve um trabalho. Por quê? Porque a maior preocupação, a maior pergunta que eu recebo, e vou concluir agora, é os professores. Eu quero participar de uma feira, mas como que eu oriento o meu aluno? E aí a gente está trabalhando com o portfólio para dizer, ó, olha o portfólio da Luciana lá. Lá tem um fluxo de atividades para feiras de ciências. Tá? Então, meu muito obrigado e fico à disposição. Vocês podem passar meu WhatsApp para qualquer pessoa que tiver interesse, meu e-mail, tá? Então, estamos aí. Bom, então, mais uma vez, obrigada, professor, obrigada a todos que estão aqui presentes, certo? Amanhã damos continuidade às atividades, teremos a exposição de todos os trabalhos, pelos escolares, pelos graduandos. Então, estaremos funcionando com 5 salas virtuais, das 8 da manhã às 5 da tarde, cada sala com um moderador e 2 avaliadores. Então, temos muito trabalho para amanhã. Professor Pedro, se quiser entrar nas salas, viu? Vou passar o link para o senhor. Caso o senhor quiser entrar para dar uma olhada e depois dar aí seus comentários. Todos os comentários são sempre muito bem-vindos. Então, oficializo aqui o término da sessão de hoje. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, professor Aldenir. Boa noite a todos, docentes, discentes. Professor Pedro, tenha um excelente final de semana. Um abraço. Só por último, eu gostaria mais uma vez de agradecer, dizer que eu concordo com a Ana Lúcia ali, ela colocou cada dia a palestra melhor, porque melhor vai ser a do professor Ivo. Pode ter certeza disso, que vem pela frente. Vocês aproveitem a fala do professor Ivo e agradeço a todos a gentil atenção que tiveram até agora. Nós que agradecemos, professor. Boa noite. Boa noite.